Bem-vindos ao Lusolab, o podcast do Conselho da Diáspora Portuguesa, onde partilhamos os elementos do sucesso português além fronteiras, uma espécie de laboratório sobre aquilo que se faz de melhor pelos portugueses dentro e fora de Portugal. E os nossos convidados, como o António, são referências nas suas áreas profissionais e vão contar-nos, no fundo, um bocadinho sobre o seu percurso, sobre as suas lições e desafios. E o António, enquanto presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa, é uma referência importante que estamos muito contentes por ter aqui no podcast. E, para além disto, é também diretor-geral e vice-presidente na Fundação Repsol, um dos grandes impulsionadores da economia de baixo carbono e de impacto social através desse cargo, mas não só, pois o António já nos contará mais, e tem uma carreira com mais de 30 anos, muito global, passando aqui por vários países e várias experiências, sobretudo de liderança, em várias organizações e várias indústrias, mas queremos sobretudo explorar esta que hoje conhece melhor, do setor da energia, e muito desta área da sustentabilidade, do impacto, da responsabilidade social das organizações. Portanto, António, obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar connosco hoje. Muito obrigado, Sara, muito obrigado. E também muito obrigado aqui à equipa da organização do Creative e é um prazer e é um privilégio, de facto, poder ter este tempo aqui convosco. O prazer e o privilégio é absolutamente nosso. Obrigada, António. E António, nós costumamos começar por perguntar aos nossos convidados o que é que sentiriam se, quando eram mais jovens, lhes tivessem dito que as suas carreiras teriam sido como foram, teriam passado por todos estes países, organizações, experiências. O que é que o teu, porque o António me pediu para tratá-lo por tu, o que é que o António jovem pensaria sobre esta carreira que fez e sobre o ponto onde ela está hoje? Olha, na verdade, eu acho que a resposta, eu acho que a resposta mais honesta, não sei. Não sei o que é que o António jovem, que é muito jovem ainda, não sei o que é que, Mais jovem. mais jovem, não sei o que é que o António jovem pensaria. É verdade que enfim, antes de ter entrado ainda para o Instituto Superior Técnico e fazer a minha carreira de engenharia, etc., não se sabe, não é? Portanto, naquela altura, eu acho que as pessoas do meu tempo, enfim, da minha tribo, não é? Da minha geração, nós queríamos coisas diferentes. Tínhamos a ideia de acabar um curso superior bom, um curso que nos desse depois a oportunidade de poder, de poder ter acesso a uma boa empresa, a um bom emprego, etc. Não é? E depois ir progredindo. Penso que nessa altura, para mim, se calhar, isso até era o suficiente, não é? É verdade que ao fim de muito pouco tempo eu tive esse privilégio. Eu acabei o Instituto Superior Técnico, eu sou engenheiro químico, e eu tive a sorte que ainda não tinha acabado o curso e tive a oportunidade de entrar nos quadros da Exxon, da ESSO portuguesa. Portanto, eu diria que toda a minha vida foi no mundo da energia, do oil and gas, etc. Então, tenho as minhas mãos mais ou menos a cheirar a gasolina e a gasóleo, e agora estou no caminho oposto, que é na captura do carbono e na descarbonização. Mas a verdade é que nessa altura hum, pensei numa carreira internacional, mas também não sabia, não é? Nem quando é que eu iria começar essa carreira internacional, nem sabia muito bem até onde é que se poderia chegar com uma carreira dessas. O que sim é verdade, porque eu nasci em Caminha, portanto eu sou um minhoto genuíno, e o que é verdade é que desde muito cedo, desde criança, eu senti que as pessoas que eu reconhecia que eram um bocadinho os meus role model, eram pessoas que não tinham ficado por ali. E, portanto, eram pessoas que, em algum momento da sua vida, tinham saído dali. Eles saíam dali, iam para Lisboa, ficavam em Lisboa, de vez em quando apareciam lá, e sempre que apareciam, para mim era uma referência, não é? Porque eram as pessoas que elas, de facto, havia ali algum progresso, não é?
Eu não sei, depois a vida depois vai dando as suas voltas e está cheia de, enfim, de imprevistos e, portanto, o António jovem teria assinado a carreira que, sim, acho que sim, mas isso é uma pergunta com muito truque, não é? Portanto, na altura se calhar sim assinava, mas na altura se calhar também assinava trabalhar na refinaria mais próxima, talvez, não é? Portanto, se soubesse o que sei hoje, não assinaria trabalhar numa refinaria ou numa área comercial mais próxima, se calhar eu diria, não, eu assino, mas é uma carreira internacional, já, se soubesse, mas não sabia. E que dizia-nos agora, porque isto também é uma característica particular do seu percurso, que começa todo ele no técnico, Sim, uhum. e sendo engenheiro químico. Como é que esta formação académica da engenharia, a forma como o fez pensar, trabalhar, olhar para o mundo, sobretudo agora que trabalha muito próximo daquilo que é o futuro do setor energético e perceber como é que aquilo que a inovação, a sustentabilidade, o impacto podem influenciar esse futuro. Como é que esta formação, complementada depois pelo MBA, e se calhar por vários outros momentos académicos no tempo, mais curtos ou mais longos, acaba por moldar o seu percurso profissional? António, que papel é que teve esta formação em engenharia, que é depois complementada mais tarde pela parte de negócio? Como é que o tornou o líder que é hoje? Olha, eu acho que, para ser sincero, esta é a segunda vez que teria que dizer não sei, não é? E, portanto, eu acho que isto não tem muito a ver com a engenharia. Acho que isto podia ser engenharia, podia ser direito e não sei se podia ser filosofia, não é? Acho que isso não é a questão. Eu acho que aquilo que faz, enfim, aquilo que nos vai moldando são outras coisas, não é? Eu acho que são formas de ser, tem a ver também muito com energia interna, tem a ver com a capacidade vital, não é, das pessoas. A questão de ter sido engenharia, porque eu queria ser engenheiro, e queria ser engenheiro químico, e queria estar vinculado à área de energia, química, petroquímica, era um bocadinho aquilo que eu queria. Eu penso que o que fez foi talvez estruturar um bocadinho a forma de pensar, até porque os engenheiros trabalham normalmente muito com processos, assim, digamos, o seu rational é sempre muito process-oriented, não é? Portanto, é uma coisa ao princípio, uma coisa ao meio, uma coisa ao fim, não é? Portanto, tudo muito coordenado e, portanto, talvez aí sim, enfim, estamos habituados, ou seja, não costumamos ter um pensamento muito random, não é? Portanto, tem que ser mais focado. E isso, se calhar, quando nós juntamos essa parte ao facto de também, acho que desde pequeno, pela própria educação que eu tive e a que tive que desenvolver, eu tinha que ser uma pessoa, pois, enfim, mais focada, não é? E sobretudo, hum, talvez a engenharia e o próprio carácter me levaram sempre a ser uma pessoa mais orientada às questões vinculadas à ação, não é? Portanto, eu gosto de uma estratégia, gosto um bocado de estratégia, mas sobretudo depois eu gosto é de executar a estratégia, não é? E, portanto, aliás, tenho algumas tenho alguma reação àquelas pessoas que estão constantemente no mundo da estratégia, não é? Portanto, a estratégia, mas depois uma estratégia que nunca chega ao terreno, não é? E, portanto, eu acho que aí sim, o facto de ter feito um curso de engenharia, aliado ao facto de ter um bocado de mentalidade também de foco, de ação, sim, depois uma coisa mais a outra se calhar se calhar ajudaram. Eu acho que dizer não sei é um sinal claro de inteligência, pelo menos emocional. Portanto, se nas Pode ser próximas tático, pode perguntas, ser pode tático. ser, nas próximas perguntas, se começarmos dessa forma, não há problema. Até Ok. porque parece que ao longo da exploração, depois eventualmente chegamos a algumas conclusões Uhum. ainda assim. Mesmo que não sejam certas, Sim, são sim. sobretudo princípios Ok. em que conseguimos pensar. Claro, naquilo que foi a influência da engenharia e do técnico, hum, se olharmos depois para aquilo que vem a seguir, o que vemos também é que, e como dizia na introdução,
foram vários os países, os mercados, os continentes com os quais o António interagiu, ou onde viveu, ou com os quais interagiu através das suas posições de liderança. Como é que é adaptarmos de um contexto cultural, de se fazer negócio para outro, dentro da mesma empresa, sobretudo, mas também entre diferentes empresas? Que desafios é que nos traz? Que aprendizagens é que nos traz? O que é que te trouxe a ti? Bom, hum, se calhar, ainda com relação àquilo que tínhamos falado anteriormente, eu tive a oportunidade e o privilégio, enquanto trabalhei na Exxon, de, depois de ter feito o meu curso de engenharia, começar a trabalhar na Exxon, eu fiz um MBA em Espanha, no Instituto da Empresa, e depois já mais tarde na Repsol fiz um no INSEAD, em Lausanne, perdão, no MIT, em Lausanne. Hum, o que é que o que é que me inspirou e o que é que se aprende? Bom, o que é que faz falta para enfim, fazer essa viagem pelo mundo, essa viagem internacional? Acho que é preciso ter vontade, sobretudo, vontade. Eu não sei, eu só sei que eu me considero um privilegiado, porque eu fui, eu fui o expatriado mais jovem da Exxon em Portugal, porque eu, ao fim de 2 anos, depois de ter entrado, eu ainda não tinha acabado o técnico e tive a sorte, eh, não sei como é que eu os convenci a contratarem, mas eles lá me contrataram, e tive a sorte tive a primeira experiência de trabalho com pessoas fabulosas, que eram, enfim, pessoas que me ensinaram desde, como se costuma dizer, né, desde comprar o primeiro fato a sentar-te bem à mesa no primeiro almoço ou jantar de negócios, não é? Enfim, não podia deixar aqui de lembrar um nome como o meu grande amigo Alfredo Appleton, que foi meu primeiro chefe, e portanto, com 2 anos de experiência em Portugal, eu fui convidado para começar uma expatriação. Na altura havia duas formas de expatriação. Havia uma que era vai e ao fim de 3 anos ou 4 regressa, e depois quando regressa já um bocadinho mais chefe, e portanto já assim um bocadinho mais importante. E havia uma segunda possibilidade, que era o one-way ticket, que é vai, mas já não tem data para voltar, portanto vai para uma estrutura internacional, isso é a carreira. E quando me deram a opção para eu escolhi a segunda, claramente. Eu não sei se isso tem um bocado a ver também com o facto que isto é muita genética portuguesa, não é? Que é, nós temos uma grande, quando eu recordo-me quando lançamos o Conselho da Diáspora, o Sr. Presidente Cavaco Silva perguntou-me o que é que eu achava da diáspora, e eu fui um bocado atrevido e disse que eu não pensava uma grande coisa, porque para mim a diáspora nem existia, não é? Pronto, na altura. E não existia por duas razões. Porque aquilo que é a nossa maior vantagem no mundo, depois, às vezes, converte-se um bocadinho numa grande desvantagem também. Qual é a nossa grande vantagem? A vantagem é que o português, historicamente, ao longo de mais de 500 anos, que é aquilo que, enfim, nós mais ou menos conseguimos ler na história, o português tem a grande, grande facilidade de se adaptar aos meios. Um português chega à China e em 3 meses ele já percebeu como é que funciona aquilo em Xangai. E ele não sabe nem chegar bem ao número, ele não consegue ler nada, não é normal, não é? Pronto. Mas temos essa grande facilidade de adaptação. Mas isto pode ser na Ásia, pode ser na América Latina ou pode ser na América do Norte. Nós temos a história dura da nossa imigração, que eram pessoas que foram trabalhar para a Alemanha e para a Suíça, onde você lá está. E, portanto, vejamos agora em que condições é que iam, em que condições é que se tiveram que adaptar e quantos deles, de facto, tiveram progressos absolutamente notáveis. Portanto, isso é uma das nossas características, que é a grande capacidade de adaptação ao meio. Portanto, essa é a primeira, não é? Depois, qual é a segunda, que já não é vantagem? É que muitas vezes nós, quando temos tanta facilidade em nos adaptarmos, que depois temos uma grande dificuldade em pensarmos que poderíamos constituir uma rede. E ser uma rede. E o português vai atrás do outro português, e os dois portugueses vão atrás do terceiro português. E isso raramente acontecia. E eu experimentei isso praticamente por todos os países onde eu tive a oportunidade de viver. E, portanto,
Eu acho que, primeiro, o português, em geral, é muito valente a sair. Eu recordo-me quando eu cheguei à Espanha em 1990, 91, eu era, digamos, era o profissional da Exxon, o mais novo que tinha saído de Portugal. Ao fim de 2 anos eu já era expatriado, já estava enfim, nos quadros internacionais da companhia para seguir carreira a nível internacional. E eu ainda me recordo, e assim um bocadinho quase piada, anedota, que eu, quando cheguei à Espanha, ainda havia uma grande reação. Por exemplo, o espanhol, ele não queria sair de Espanha. Ele não queria sair de Espanha. E aquilo a mim chocava-me muito, porque eu dizia assim, não, então, mas pá, eu acho que só saem e só são convidados a sair os melhores. E eu não entendia muito bem aquilo. Não, é que o que eu não estava a entender é que havia uma questão cultural, porque eles não tinham necessidade vital de sair. E a educação que tinham fez com que as pessoas, se calhar, ficavam mais por ali. No nosso caso e no meu caso concreto, eu acho que eu sonhei sempre com isso. Ou seja, se nesta altura me dissessem ainda que eu tinha um grande projeto na China ou na Austrália, eu acho que primeiro diria que sim e depois ia perguntar quanto é que me pagam. Mas isso tem a ver com energia vital, isso tem a ver com muitas outras coisas, e eu acho que isso é, em parte, uma das nossas características e é também eu acho que é uma das razões pelas quais nós vemos muitos portugueses que conseguem carreiras tão brilhantes no mundo todo. Que, aliás, isto é uma das coisas que me inspira e que nos inspira um bocadinho no propósito do Conselho da Diáspora. A quantidade e a qualidade do profissional, do empresário, do investigador, da pessoa da cultura, da arte, etc., de Portugal no mundo. Nós, cada vez que estas pessoas aparecem no radar, não é? Ficamos absolutamente alarmados. Mas como é que eu não conheci esta pessoa? Mas estas pessoas existem, porque eu acho que isso faz parte também um bocadinho do nosso, do nosso imaginário, do nosso sonho. Eu acho que o português viaja por natureza. Não sei se é porque, como dizia ontem, na sessão de abertura, o Sr. Ministro dos Estrangeiros, o Dr. Paulo Rangel, dizia que não se mal interpretasse isso, mas que Portugal era uma ilha rodeada por mar e pela Espanha. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas alguma coisa deve ter, não é? E também é um bocadinho esse o papel do Conselho da Diáspora de nos ajudar a sermos melhor a construir essas redes nos países onde estamos, Uhum, nas regiões onde estamos, com outros portugueses que estão em regiões diferentes. E já que temos esta vantagem à partida de termos características naturais que uhum. aparentemente nos são mais naturais de querermos ir e explorar, podemos fazê-lo de forma a criarmos valor para todos e para Portugal, ainda que não vivamos cá. E o que é que foi que o António viu nos outros povos com que interagiu nestas experiências, que também foi particularmente interessante e com que nós podíamos aprender também, enquanto, portugueses? Que diferenças é que viu entre nós, disse-nos aqui algumas com os espanhóis, mas também esteve aqui em vários outros sítios. Que outras, diferenças é que recorda, sobretudo aquelas que eram com as quais nós podíamos aprender? Assim, eu acho que aprendemos com todas. Portanto, e isto não é retórica, acho que isto é um bocadinho por definição, aprender, eu acho que podemos aprender sempre, e até aprendemos muito com as experiências menos boas, não é? Portanto, isso é outra das coisas também que as histórias de êxito, muitas vezes antes de terem histórias de êxito, tem uma parte não conhecida, que é a parte de baixo do iceberg, não é? Que é aquela que as pessoas não viram, mas que serviram para aprender, não é? E, portanto, eu acho que tive a oportunidade de ver e viver hum, no melhor e se calhar naquilo que não era tão bom. Depois da minha experiência, ainda muito jovem, em Espanha, tive um assignment de praticamente 2 anos em Itália, eu vivi em Milão. Depois voltei à Espanha, entrei na Repsol e vim para Portugal. Depois de um ano em Espanha, tive 3 anos em Portugal e fui para o Brasil no ano 2000. Estive de 2000 até 2004 no Brasil, 2004 a 2007 na Argentina, depois regressei à Espanha e em 2016 estive quase 2 anos no México. O que é que eu vi? Assim, para já há uma coisa que é importante, não é? Todas as culturas têm muita coisa para ensinar
e, e mais do que tudo aquilo que tem para ensinar, depende muito do outro, que é aquilo que ele está disposto a ver e aquilo que ele está disposto a aprender, não é? Portanto, a primeira coisa que eu aprendi, hum, hum, por exemplo, no caso de Itália. No caso de Itália é preciso perceber rapidamente. Aliás, eu acho que as pessoas, até antes de serem expatriadas, antes de, enfim, fazerem estas viagens pelo mundo profissional e pessoal, porque depois acaba por ser profissional e pessoal, primeiro vai sozinho, depois se calhar vai com a família, etc. O que acontece é que nós devíamos fazer um curso intensivo de história antes de irmos para os países. E porquê? Porque a Itália não é só o facto que eles falam italiano, mas que eles têm uma grande história e é preciso entender a Itália do Norte, a Itália do Centro e a Itália do Sul. E quando nós percebermos como é que aquilo funciona, então eu acho que nós estaremos um bocadinho mais preparados para trabalhar digamos, num meio que não nos vai hostilizar porque, enfim, não vai ser tão chocante as coisas que estamos a ver. O facto, por exemplo, e esta manhã eu ouvia enfim, do nosso colega do Conselho Consultivo e grande amigo da diáspora, o Zé Manuel Dias da Fonseca, que é o CEO da MDS, ele dizia que um dos erros que nós cometíamos quando chegávamos ao Brasil era pensar, porque tínhamos a língua, tínhamos o idioma, enfim, que é igual, que é parecido, não é? Pronto, como é igual, é parecido, isto aqui funciona tudo igual. Está absolutamente enganado. Isso não é, isso não é assim de maneira nenhuma. Olha, eu aprendi muito no Brasil. Eu aprendi muito, muito, mesmo muito no Brasil. Para já não é um Brasil, há muitos Brasis dentro do Brasil e, portanto, o Rio de Janeiro, onde eu vivia, não tem rigorosamente nada a ver com São Paulo, onde eu ia todos os meses. O norte do Brasil não tem nada a ver com o sul e é preciso entender muito bem aquele xadrez e é preciso entender a história e é preciso entender as motivações e é preciso entender, e há uma coisa que eu acho que é interessante, é muito importante nós entendermos quando chegamos a um país diferente, é muito importante nós percebermos o que é que constitui a alma daquele país. E qual é o sonho daquele país, qual é o sonho das pessoas que vivem naquele país, quais são os medos das pessoas que vivem naquele país. Por exemplo, isto é uma coisa que é um bocadinho trigo da minha seara. Se nós perguntarmos a, um, a uma criança no Brasil que pinta o Brasil, uma criança, ele escolhe 3 cores. Ele escolhe o amarelo e pinta o sol, escolhe o verde e pinta as florestas e as árvores, a vegetação, e depois escolhe o azul e pinta o mar. Se nós pedirmos a um adolescente no Rio de Janeiro que agora, neste quadro, ponha lá um bocadinho de música, ele vai pôr samba ou bossa nova, quase de certeza. Ok? E, portanto, uma música simples. Se depois pedirmos a um com mais idade, e agora vá neste quadro que já tem estas cores e que tem esta música, agora ponha aqui um bocadinho de álcool, ele vai pôr uma caipirinha. E, portanto, que é aquilo tem muito açúcar, aquilo sobe depressa, e quando é por ela já está. Bom, isto tem muito a ver com aquele carpe diem brasileiro, que é, pá, isto é tudo muito simples, isto é muito simples, isto é muito nosso, mas temos que entender aqui um bocadinho estas realidades. Ora bem, o Brasil é tão imenso, é tão rico de oportunidades, mas tem um sentido pátrio tremendo, e é só viajar um bocado por aqueles países, e eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio enfim, de viajar por aqueles países, e o aspecto único do Brasil, o que é que se pode aprender no Brasil? Olha, pode-se aprender que vive-se muito no dia-a-dia, as pessoas queixam-se menos, vivem as dificuldades certamente de maneira diferente, e eu senti isso quando lá estava, e aprendi também que muitas vezes este caráter muito europeu de quero, posso e mando, e portanto isto é assim, e se não for assim já não é, depois entra aqui o jeitinho brasileiro, não é? Portanto, isto não, como nós diríamos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Portanto, aprende-se isso vivendo lá, e portanto eu tive essa oportunidade. Quando fui para o país vizinho, que está ao lado, e a Argentina,
ah, quais são as paixões argentinas? O aspecto cultural, não é? Tens a grande paixão futebolística, não é? Ou seja, pelo futebol se morre, pelo futebol se mata, não é? E depois podemos interpretar o tango, não é? O tango naquela aquela complexidade, não é? Em que a paixão e o ódio dançam ali agarrados, não é? Durante aquele tempo todo, não é? Em que, pronto, aprender um pouco isto, entender estas questões, eu acho que nos faz melhores também do ponto de vista de condução das equipas, entender as equipas, ter enfim, uma liderança se calhar um bocadinho mais adaptativa e, portanto, isto não pode ser, olha, isto é assim e se não for assim já não é. Isso funciona muito bem em determinadas regiões, com determinadas culturas, mas noutros lugares isso é fundamental. E se alguém quiser fracassar de forma estrepitosa, é só esquecer-se disso. Portanto, eu acho que sim, acho que se aprende muito e nestes países enfim, eu fui muito feliz no Brasil, eu conheci o Brasil de norte a sul, viajei imenso pelo Brasil, enfim, estudei a história do Brasil, enfim, li a literatura brasileira, tive equipas brasileiras fantásticas, fantásticas, mas absolutamente extraordinárias. Tive uma grande experiência na Argentina, um país incrível, incrível, onde temos que pensar que essa coisa de chegar a pensar que a Argentina é Buenos Aires e depois pensarmos que aquilo é Europa, cuidado, não é assim, mas também foram, enfim, 3 anos fantásticos, não é? E depois já, enfim, mais recentemente, o México, outro grande país, onde não há um México, há muitos Méxicos, não é? Há o México que é muito americano, que está quase na fronteira, portanto aquilo ali pensa-se em americano e fala-se, enfim, em espanhol, e depois tem o resto dos Méxicos, não é? Agora, eu acho que é importante nós termos, primeiro, tem que haver uma predisposição a aprender, tem que haver muita vontade de aprender, e tem que se gostar muito, não é? Porque eu diria que esta história da viagem pelas expatriações, eu acho que isto não podem ser só viagens profissionais, isto tem que ser viagens pessoais, profissionais, e tem que ser, ou seja, nós temos que chegar lá, isto é para construir, não é? E, portanto, temos que levar a nossa melhor versão, aprender na nossa melhor versão e deixar algo da nossa melhor versão. Por isso, há quem diga que nós deveríamos ter o componente do you have to learn, a primeira, não é? You have to earn and you have to return. E, portanto, no fundo, quando temos a grande possibilidade de ter estas experiências, estas vivências pessoais e profissionais, eu acho que somos privilegiados. Ou seja, no fundo, acho que às vezes até podia ser necessário pagar-se para poder ter esta vivência ou esta experiência, não é? Já percebemos que se nos tornamos pessoas diferentes quando trabalhamos em diferentes países e com diferentes culturas, percebemos que se lidera de forma diferente, porque por causa destas diferenças culturais. Também se faz negócio de forma diferente? As empresas, a forma de agir das empresas também é diferente, de país para país, mesmo quando se está dentro da mesma organização? De que formas? E, sobretudo, se considerarmos este tema de pensar o futuro, de uma transição, sustentável da sociedade para um foco da maior responsabilidade das organizações na sociedade enquanto players. Isto diverge também de país para país? Viu uma coisa diferente no Sim, Brasil do que era diverge. na. Sim, sim, Sara, diverge. Primeiro, enfim, é preciso ver qual é a origem, não é? Está a ir de onde para onde, não é? Portanto, se vai da Europa para estas regiões, estamos a falar da América Latina, a Ásia eu conheço menos. hum, a primeira questão, se nós temos a questão da sustentabilidade, isto é outra coisa, enfim, eu acho que isso é outra música que falaremos a seguir, não é? Mas quando estamos a falar dos negócios, se faz negócio de maneira igual ou parecida, bom, em primeiro lugar, há sempre a questão do risco, ou seja, nestes países pondera muito
pondera muito o risco, pondera muito a questão do Estado de Direito, pondera muito a questão da validade dos contratos, digamos, e da e do robusto ou não robusto, que é, digamos, o pilar jurídico, não é? Portanto, isso é fundamental, sobretudo das empresas europeias. As empresas europeias, elas não se calhar nós nestes países teríamos que calibrar um bocadinho melhor esse balanço entre o que é a oportunidade e o risco dessa oportunidade. Portanto, nós tínhamos que ter aqui um bocadinho de mentalidade, se calhar um bocadinho mais venture capital, para poder abordar de uma maneira um bocadinho mais objetiva, um bocado mais pragmática. O que acontece é que isso está muito longe da realidade, não é? Porque quando se fazem investimentos, ou até grandes investimentos nesses países, o fator risco, o fator estabilidade institucional, o fator segurança jurídica é upfront, ou seja, isso está mesmo, é a primeira coisa que se pondera. Se nós estivermos a falar em desenvolver um negócio na Europa, em que estamos em Portugal e vamos para a Alemanha, a última coisa que a mim me vai preocupar é a segurança jurídica, porque eu sei que isso está garantido, não é? Pronto. E a parte institucional também, e a estabilidade também, exceto, enfim, alguma exceção que pode haver por aí, mas quando falamos em mudanças de regiões tão drásticas, e sobretudo Europa, América Latina, Europa, enfim, México e zonas, pondera muito a questão risco, a questão estabilidade jurídica, institucional, etc, etc, etc. Depois o negócio responde, obviamente, aos critérios e aos parâmetros, enfim, da velha economia, não é? Portanto, se investiu, quer ver o retorno, e se tem a sua estratégia e está a executar o business plan que está associado a esta estratégia, isto depois, se não mede em euros, mede em dólares, e se mede em moeda local, converte para dólar, mas depois aí, digamos, os KPIs, não é? Os Key Performance Indicators são os mesmos, isso aí não tem grande mudança, não. Então, se agora formos ao tema da sustentabilidade e da responsabilidade social das empresas, como o António referiu, começou na Exxon numa altura em que este ainda não era um tema tão, pelo menos com tanta importância, com tanto peso, nas decisões que nós tomamos enquanto sociedade, seja para os governos, seja para as empresas. Ehm, mas hoje em dia é, e o António tem aqui um papel muito central, neste setor da energia, com a Fundação Repsol, e portanto, eu gostava de perceber o que é que tu achas que deve ser o papel das empresas nestas áreas? Que papel é que a Repsol tenta ter com o trabalho que vocês fazem na Fundação, e o que é que tu, enquanto líder, achas que deve ser esse papel? Qual é a tua visão para aquilo que as empresas devem fazer para contribuir para esta transição, especificamente no setor energético, uma transição mais sustentável, na sociedade como um todo, para uma transição mais responsável? Bom, hum, eu penso, em primeiro lugar, quando nós falamos na questão da sustentabilidade, eu só consigo entender a sustentabilidade nas suas três vertentes. Isto tem que haver sustentabilidade económica, tem que haver sustentabilidade social e tem que haver a sustentabilidade de meio ambiente. E as três têm que estar juntas. Portanto, as três elas têm que ter uma convergência. E eu digo isto porquê? Porque há 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, as empresas faziam declarações como sou a empresa responsável. Se 25 anos depois nós olhássemos para trás e dissemos, mas eu dizia que era uma empresa responsável. Eu disse assim, as pessoas assim, então, mas como é que deveria ser uma empresa responsável? Não é? Não. A seguir, nós vimos a evolução para a chamada responsabilidade social corporativa, não é? Corporate Social Responsibility, não é? Que demos foi enfim, um upgrade, não é? Da empresa que já se diz e se declara responsável. Pronto. A responsabilidade social corporativa. E o último fenómeno é o ESG. Ora bem,
Um, o ESG, eu penso que hoje em dia ninguém vai escapar à questão da sustentabilidade. Isto é um propósito global das regiões, dos países, dos governos, das empresas, das famílias e dos cidadãos. E, portanto, isto é assim. E, portanto, os tempos, como na música, vão ser um bocadinho diferentes, ou seja, se está na parte sul do globo, se calhar vai ser de uma maneira, se está na parte norte do globo, vai ser outra. O que é verdade, e aí sim eu faço, enfim, sou muito incisivo nessa parte, e é que o ESG, o famoso ESG, ou a sustentabilidade, que anda assim muito relacionada com as questões de ESG, is not compliance, it's about business. E nós temos que conseguir nas empresas que a sustentabilidade gere mais sustentabilidade e, portanto, os negócios são cada vez mais sustentáveis e cada vez têm maior impacto social e melhor impacto social. E depois a questão do meio ambiente, ela tem que ser, ela é parte da equação. E, portanto, ao ter as duas variáveis anteriores, enfim, mais resolvidas, esta tem que estar lá e vai lá estar, não é? Portanto, o que vejo aqui há um curto, médio e longo prazo. E aí até gostaria se calhar, de ir um bocadinho mais devagar. Quando nós olhamos para a questão da sustentabilidade, olhamos para a questão da transição energética, da mudança climática, etc., nós temos que entender aqui várias coisas. Temos que entender o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Ou seja, a longo prazo, 2050, como dizia o Keynes, estamos todos mortos, não é? Em 2050, em 2050 vou ser isto, aquilo, e se não for em 2050, depois se calhar vou ser em 2055, em 2060. Eu acho que é muito importante, nesta visão, com um bocadinho mais de pragmatismo, saber o que é que nós podemos fazer a curto, o que é que nós podemos fazer a médio, e depois vamos ver o que é que nós podemos fazer a longo prazo. Não é fazer a conversa ao contrário. Estamos a fazer muitas vezes a conta ao contrário. Eu em 2050 vou ser assim, 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 assim. O que é que você vai fazer amanhã? E, portanto, eu acho que neste curto, médio e longo prazo existem velocidades, tempos e custos. E onde é que eu quero chegar com isto? No curto prazo, para nós abordarmos a questão da transição energética, que é global, nós, os espanhóis dizem, não podemos já ser trampas ao solitário, não é? Dizem, nós não podemos enganar a banca, não é? Como quando está a jogar o monopólio, não é? Isto não é de enganar a banca. No curto prazo, nós temos que pensar que temos um conjunto importante de tecnologias, que são tecnologias que já existiam, que são tecnologias que estão provadas, que são tecnologias que são competitivas e, portanto, que são tecnologias que podem ser escaláveis. Portanto, o facto de nós, por exemplo, de uma maneira bastante gratuita, querermos proibir o motor de combustão na Europa em 2035, por exemplo, isso é um erro garrafal, porque se calhar nós tínhamos que começar por tentar apoiar, substituir o parque automóvel em Portugal e em Espanha, que tem 14 anos de vida média. Isso contamina o global e contamina o local com as emissões. Portanto, que eu digo assim, antes de pensar assim, olha, já está proibido em 2035. Se calhar tínhamos que pensar que, em termos de curto, médio e longo prazo, o que é que nós podemos fazer no curto, depois no médio e depois no longo? Que tecnologias é que nós temos? Nós, hoje em dia, temos, no caso da mobilidade, porque depois só falamos da mobilidade, se nós olhamos, os carros, o tubo de escape e as 4 rodas. Eu digo, então, mas a transição energética na vivenda, no parque de vivendas? Nós já vimos o maior desperdício energético do que um parque de vivendas, como aquele que nós temos, por exemplo, que tem uma média de 50 anos. A média do nosso parque de vivendas, na Península Ibérica, anda à volta dos 50 anos. A quantidade de coisas que nós temos que fazer com tecnologias existentes hoje em dia, provadas, competitivas e, portanto, escaláveis, no curto prazo, nós tínhamos que alterar as fachadas dos edifícios nas zonas mais degradadas, melhorar o sistema de isolamento térmico, mudar depois os sistemas de aquecimento, de água, de ar, etc. Portanto, tudo isso já existem tecnologias que estão perfeitamente preparadas e isto é curto prazo. E isto seria já apostar na sustentabilidade a muito curto prazo, que ela vai ser, como é competitiva e como é escalável, digamos que ela é sustentável do ponto de vista económico. E, portanto, esta pode-se fazer. E, à volta disto, e se pensarmos, por exemplo, na mobilidade, o que é que nós temos? Nós temos
uma introdução e uma incorporação progressiva, por exemplo, do que é componente bio, os biocombustíveis, os combustíveis renováveis, etc, etc, que já existe hoje. Ou seja, as grandes companhias, e eu não venho aqui fazer publicidade, a minha companhia que não é necessário, mas a minha companhia está num processo de transformação industrial brutal. Estamos a adaptar todo o esquema industrial de refinação com componente de economia circular. Nós hoje em dia estamos a incorporar os resíduos urbanos na produção de combustíveis renováveis. Ou por exemplo, produção sei lá, do combustível de aviação num combustível mais sustentável também. Portanto, há uma série de coisas que nós temos hoje em dia que estão mais no curto prazo, com tecnologias existentes. No médio prazo, nós temos tecnologias que estão neste momento em desenvolvimento, que estão ainda em desenvolvimento e, portanto, vão precisar ainda de amadurecer um pouco até poderem ser competitivas para depois serem escaláveis. E depois temos tecnologias que nós, neste momento, ainda não sabemos. E, portanto, quando olhamos para a questão da transição energética, ela tem que ser entendida, e um dos grandes problemas, por exemplo, eu sou muito crítico relativamente, agora, enfim, estamos numa dinâmica de mudar isso um bocadinho, mas a Europa, que tem sido um bocadinho, está na vanguarda dos critérios, das exigências, das proibições, etc. Eu digo cuidado porquê? Porque enquanto que os Estados Unidos apoiam a inovação e o empreendimento, a China produz e exporta e a Europa faz a regulação e proíbe, não é? Portanto, depois o que é que acontece? Acontece que nós estamos a ver uma indústria europeia a definhar, e a palavra é esta, a definhar, mas nós não estamos a reduzir as emissões. Nós estamos a exportar as emissões para as regiões do globo que têm exigências muito menos críticas. Isso está a acontecer no setor automóvel, isso está a acontecer nos setores produtivos, no cimento, no aço, no papel, etc, etc, etc. Ou seja, nós na Europa colocamos as restrições e depois vamos fazer as fábricas à Ásia, onde as restrições são muito menores. A tonelada de CO2 emitida é a mesma. A 300 km de altura, a molécula de CO2 não sabe se veio de Xangai ou se veio de Madrid. Portanto, é a mesma, não é? E, portanto, eu penso que existem, enfim, verdades e outras não tão verdades à volta desta transição energética. Acho que aqui é muito importante que, enfim, o governance mundial tivesse um pouco mais de consenso sobre os tempos e sobre aquilo porque no fundo depois todas as mudanças que nós quisermos fazer vai acabar por ser o consumidor que vai ter que pagar, não é? Isto não há milagres, não é? Isto não é o mundo das subvenções, isto vai acabar sempre no bolso do consumidor. Portanto, eu diria que esta transição energética e a sustentabilidade, ela tem que ser executada de uma maneira, tem que ser muito pragmática, tem que ter visão, ou seja, nós temos que olhar claramente e apostar em processos de transformação profundos. Agora, o que não podemos ou não devemos é parar a máquina. E depois acontecem coisas que parecem um bocadinho milagres, não é? Agora, como temos o informe, temos o relatório Draghi, temos as soluções todas. Eu pergunto, mas agora nós precisamos destes anos todos para perceber que a Europa está a perder a sua componente industrial, que é a componente que garante os empregos mais estáveis, a formação mais estável, que acaba por ser o ponto de lança em termos de tecnologia, etc, etc, etc. Precisamos desse relatório, depois destes anos todos. Bom, eu penso que a Europa está a acordar e eu penso que há uma mudança em termos de mindset. Durante algum tempo eu acho que nós estivemos assim aqui um bocadinho sitting on the fence e nesta altura vê-se, ou pelo menos queremos ver, que vai haver uma mudança num sentido que eu considero muito positivo e que tem a ver também com o facto de uma defesa dos valores da nossa indústria, a defesa da tecnologia europeia, e temos que pensar que a Europa ela não deveria ser nunca um campo de jogo entre os Estados Unidos e a China. E por isso é que eu acho, inclusivamente, que este Euro-Américas que nós acabamos de celebrar, e olhando para esse espaço atlântico, tem todo o sentido, porque a Europa, de facto, é a região dos valores, é a região do propósito. Nós fizemos coisas tão incríveis ao longo da história, não é? Desde sempre, mas se olharmos podemos começar no Renascimento e vir até hoje, não é? Tudo aquilo que tem sido os grandes momentos da história, não é? Liderados pela Europa, mas nesta altura eu penso que a Europa tem vivido um bocadinho uma situação um bocado crítica, está a dar sinais muito positivos e acho que nos últimos tempos a minha visão é muito mais positiva sobre aquilo que está a ser feito no mundo da política e da geopolítica, mas também na própria defesa dos valores europeus,
europeus. Agora temos esta questão de ver como é que nós vamos defender a indústria na Europa, e que eu acho que é importante, porque a indústria europeia ela tem que competir a nível global, não é? E, portanto, eu acredito que tudo isto, enfim, se tivermos uma visão pragmática, as coisas vão decorrer bem. António, para concluirmos, e uma vez mais porque estamos num lab, num laboratório do sucesso português além fronteiras, o que é que achas que foram os principais componentes do teu sucesso, além fronteiras? Características, que experiências, que momentos-chave, o que é que foram esses pontos, em ti, no teu percurso, que achas que foram essenciais para se sentires hoje realizado com a tua carreira e tal como descrevemos que o mais jovem António, sentiria? A resposta fácil é não sei, a resposta mais Para completa é terminarmos assim, em quando, como quando começamos. se algum dia escrever um livro, se calhar vou descobrir como é que foi. Não, enfim, é uma pergunta muito simples e ao mesmo tempo super complexa. Eu acho que existem características e no meu caso concreto, eu, enfim, posso dizer que o que tive sempre foi muita vontade, e sobretudo vontade de aprender, vontade de conhecer. Eu sempre tive o sonho de projetos que são projetos que depois, enfim, poderiam ser até um bocado legado, não é? Que é, eu neste projeto, bom, há uma coisa que eu acredito imenso, não é? Que ninguém consegue trabalhar bem, ninguém consegue cumprir uma missão bem, se não se levantar todos os dias com a paixão. Não é? Portanto, eu acho que é muito, muito importante. Paixão é uma forma de energia também, não é? Portanto, é muito importante dirigir e canalizar, na medida do possível, essa vontade e essa vontade, enfim, ter uma paixão. É muito importante ir todos os dias com a sua melhor versão para onde tem que ir. Se é para o seu trabalho, e se não é para o seu trabalho, para onde tiver que ir, não é? É preciso ter vontade de aprender. Isso é fundamental. Eu diria que também é sempre fundamental, e se calhar até no meu caso já foi um bocadinho, não sei, radical, e é nunca estar satisfeito com os resultados, não é? Portanto, eu acho que essa insatisfação, quando, enfim, quando não supera os limites do razoável, o sentido de superação portanto, e a vontade, e o não estar satisfeito, e enfim, o querer sempre, enfim, mais, eu acho que isso também ajuda. E quando digo sentido de superação, que as pessoas querem mais, não estamos a falar em termos económicos, eu diria é a realização do projeto, é a realização pessoal, é o impacto que consegue gerar, enfim, nas equipas. Portanto, isso foi algo que a mim sempre me inspirou, não é? Portanto, como diz, e, e assim chegamos até aqui, não é? No fundo, ambição, não é? Essa vontade, essa insatisfação, parece-me que de alguma forma todas elas vão ter este aspecto que é ambição e que lá está, não tem que ser necessariamente económica. Não é a ambição portuguesa, no fundo, enfim, nós por um lado temos o fado, mas por outro lado temos a ambição daqueles que foram descobrir novos mundos para o mundo, não é? E que fizeram viagens pela história, que vão ser recordadas nos próximos 500 ou 1000 anos, não é? Ou mais, não é? Portanto, sim, acho que a palavra que resume talvez melhor possa ser essa ambição. Boa. Sim. Tipicamente nós terminamos a última pergunta de todas é de que forma é que esses elementos contribuem para esta fórmula de sucesso português, dos portugueses como um coletivo. Mas eu acho que a ambição, se calhar pode ser a nossa resposta para esta resposta, para esta pergunta. Alguma coisa que o António acrescentaria para isto? De que forma é que estes elementos que o António mencionou especificamente contribuem para a fórmula do sucesso e que contribuíram para o seu, mas como é que contribuem para o nosso coletivo? É assim, eu
para o coletivo ainda não sei muito bem. Uma das coisas que acredito, mas acredito profundamente, é que isto já tem muito a ver também com aquilo que nós estamos a fazer no próprio Conselho da Diáspora, e é todo esse talento que nós temos, o talento jovem, como é o teu caso, o talento não tão jovem, as pessoas que estão espalhadas pelo mundo e que, enfim, e que são, digamos, e que jogam nas melhores equipas, não é? Que estão nas melhores empresas, que estão nas melhores instituições, que também estão nos melhores clubes de futebol. Sempre temos que falar um bocadinho de futebol. Portanto, agora o que nós precisamos é de construir esta rede e conseguir que todo esse talento, que não é só o empresarial, não é só o financeiro, está nas artes, na cultura, na inovação, na investigação, etc. Temos tanto, isso é um manancial que nós temos. Nós temos que conseguir juntar esta rede. Nós temos que linkar esta rede, e o que dizia esta manhã na sessão de encerramento do Euro Américas, e depois temos, uma vez que tenhamos a rede já está ligada, nós temos que pôr lá goodwill, nós temos que pôr lá o fundo de comércio, não é? E o fundo de comércio são as nossas experiências, é aquilo que nós sabemos fazer, que nós sabemos fazer bem, e isso é o que tem que ser o soft power português. E o soft power português tem que ser aquele que, lá fora, cá para dentro, tem que ser capaz de entusiasmar, motivar, fazer esse engagement de tudo que é o mundo que não conhece Portugal, que venha cá investir em Portugal. Portugal é um país extraordinário. É pequeno, mas é extraordinário, não é? Portanto, isso é um ponto que eu acho que tem que ser de elevada motivação. Isto tem que ser quase um propósito. Eu tenho que conseguir, onde eu estiver, eu tenho que ser um embaixador do meu país. Eu tenho que ser um embaixador do meu país. Na minha melhor versão, eu tenho que apresentar a melhor versão do meu país e eu tenho que trabalhar nesse sentido. Portanto, isto lá de fora cá para dentro. E de cá dentro lá para fora, nós temos que pensar que temos empresas pequeninas que têm um sonho, querem ser grandes. Qual é o medo que têm? Não chegar a sê-lo. Ora bem, todas estas associações, instituições, etc., elas vêm trabalhar também com um fim comum, porque nós temos alguns exemplos de grande êxito de empresas portuguesas que saíram e foram para mercados tão competitivos como, por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil, a África, que são verdadeiras histórias de êxito, verdadeiras histórias de sucesso. Portanto, eu acho que cada um na sua melhor versão, cada um na sua melhor versão, vinculado, linkado, não é? nesse LinkedIn privado que temos, que se chama All-in-One, no caso concreto do Conselho da Diáspora, e depois entre nós conseguirmos identificar projetos que estão lá fora, que deveriam vir para Portugal, tentarmos ver como é que podemos ajudar as empresas portuguesas lá fora. Isso é uma questão, é assim, esta viagem começa com o primeiro passo, e portanto isto já não é tanto uma questão de retórica, não é uma questão de estratégia. Todos sabemos falar de estratégia, toda a gente sabe um bocadinho de estratégia. É como no mundo do futebol, todos na bancada somos todos treinadores. O ponto é depois jogar lá embaixo e jogar, passar a bola e marcar os golos, né? Mas para marcar os golos é preciso rematar a baliza, não é? E portanto é uma das coisas que eu acho que temos uma aprendizagem que às vezes jogamos muito, muito bem e rematamos pouco a baliza. Vamos todos agora arrematar mais à baliza e garantir que marcamos golos. Tónio, obrigada. Foi um gosto tê-lo aqui no Lusolab e esperamos que tenha sido tão interessante para todas as pessoas que estão a ouvir-nos quanto foi para nós aqui no estúdio. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pelas partilhas e até breve. Muito obrigado, Sara, muito obrigado a si e esta maravilhosa equipa que esteve aqui com tanta paciência a aguentar esta conversa. Obrigada. Obrigado, muito obrigado.